ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Queridos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrarmos neste domingo, segundo o Pascal, o domingo da misericórdia. E nossa alegria ainda é maior, porque através desses meios, através da internet, através da organização da nossa Pascom, nós não estamos celebrando apenas neste espaço, mas adentramos a sua casa, onde quer que as pessoas estejam aí com o celular, com o computador ou com uma TV. Que Deus abençoe abundantemente a todos aqueles que trabalham aqui no santuário, todas as equipes, todas as pastorais, todas as pessoas, cada um oferecendo o seu melhor. Que Deus abençoe você que agora está conosco, que a sua família e que a sua vida seja agora visitada por esta palavra. Meus irmãos, o Cristo ressuscitado, Ele vai dando provas que Ele verdadeiramente está vivo. E nós voltamos à temática do primeiro dia, ou oitavo dia da nova criação. O judeu, ele é sabatista, ele vai guardar o sábado. O cristão, ele é dominical. O dia do Senhor não é o sétimo, mas o primeiro dia, ou o oitavo dia da nova criação. E a leitura do Evangelho em João, que é muito perspicaz nas palavras, ele vai dizer que no primeiro dia da semana, as aparições de Cristo se dão neste primeiro dia, porque Jesus reconstrói o mundo, Jesus renova a criação, Jesus recria a obra do Pai. E o contexto aqui é medo. O contexto não é alegria. E quantas pessoas estão com medo nestes dias? Quantas e quantos estão trancados em casa, escondidos no quarto, não saem na rua por medo? O contexto dos discípulos era também o medo. Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Os discípulos estavam com medo dos judeus de serem mortos como Jesus. E eu, e você, e nós, qual é o seu grande medo? Se você pudesse elencar os seus medos, qual é o seu maior medo? Você tem medo de quê? Não basta ficar no medo, é preciso, mesmo com as portas fechadas, receber aquilo que o Senhor nos traz. E o bonito, e João é muito delicado na sua escrita, ele vai dizer que Jesus entrou e pondo-se no meio deles. Jesus não se pôs perto da mesa, Jesus não se pôs no fundo da sala, Jesus não se pôs perto da porta, ele se pôs no meio. E aqui uma pergunta: o que é meio? O que é centro? O nosso santuário de Frei Galvão, ele é de forma circular. E é possível, quando o padre está entrando na procissão de entrada, ou quando as pessoas o querem, você localizar lá no alto do santuário uma cruz, que na verdade são vigas de concreto. E quando você para bem embaixo desta viga, e você olha para cima, e você está exatamente no meio daquela viga que forma uma cruz,
Ali você está no meio do santuário. Ali você está no centro do santuário. E o que significa eu dizer meio e eu dizer centro? Simplesmente, meus caros, o meio é o local onde ao redor dele todas as distâncias são iguais. Isso é meio. Então, quando eu estou no meio aqui do santuário Frei Galvão, e você está contemplando nas imagens o alto do santuário, essa cruz que eu falei, ela tem no meio uma placa prata. Ali é o meio exato do santuário. Para eu saber se eu estou no meio da igreja, eu paro exatamente debaixo desta cruz. Então foi esse o lugar que Jesus ocupou quando ele apareceu aos seus. Ou seja, é em torno de Jesus que a igreja se reúne. É em torno de Jesus que os discípulos vão fazer a experiência da ressurreição. Então não é por acaso que João vai dizer que essa posição teológica da ressurreição, o meio. Jesus quer ser o centro da sua igreja. Jesus quer ser o centro da nossa vida. Jesus quer ser o centro da sua esperança. E não vamos esquecer que os discípulos abandonaram o Senhor por medo. Somente o discípulo amado permaneceu. Judas suicidou, Pedro negou, os outros fugiram. É para este grupo, onde está o mais jovem, onde está o que nega, onde estão os que abandonam, que Jesus aparece. E quando ele aparece, ele vai dizer: a paz esteja convosco. É a paz do tudo bem. Está tudo bem. Eu compreendo a fraqueza humana. Eu compreendo a atitude de vocês. Quando Jesus nos visita no nosso coração, nos nossos momentos de oração, na celebração da Eucaristia, Ele vem trazer o presente pascal, que é o dom da paz, o shalom. O que é o tal do shalom? As pessoas traduzem por paz, né? Mas shalom é muito mais do que paz. Shalom é tudo de bom. Quando eu digo para alguém shalom, eu estou desejando esta pessoa o melhor que a vida e que Deus e que eu posso oferecer. Depois destas palavras, o Senhor mostra as mãos e o lado. Por que Jesus precisa mostrar as suas mãos chagadas? Por que Jesus precisa mostrar o seu coração aberto? Porque o rosto de Jesus estava diferente. Ali os discípulos experimentavam o Cristo ressuscitado, de corpo glorioso. Vamos lembrar que Maria Madalena, quando viu Cristo no jardim, achou que ele era um jardineiro. Os discípulos de Emaús, quando andaram com ele, acharam que era um peregrino. Então, para que eles tenham certeza que é Jesus Cristo, ele mostra as mãos em um lado. E aqui tem um significado profundo do ensinamento do Evangelho de João. O crucificado é o ressuscitado. O Cristo ressuscitado não é outro, mas é aquele da cruz. É aquele que foi crucificado num dia 14 de Nisan, falecendo a hora 9. O ressuscitado é o crucificado. Por isso, ele mostra as suas santas chagas, que não são marcas de dor, mas são marcas de amor. E esta ornamentação tão bonita da cruz, o coração de Cristo que jorra sangue e água,
este coração aberto pela lança, que continuará derramando a sua misericórdia sobre os apóstolos, sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a tua história. E olha que bonito, depois que eles escutam, a paz esteja convosco, depois que eles veem as santas chagas, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. O versículo 19 vai dizer que os discípulos estavam com medo. O versículo 20 vai dizer que os discípulos se alegraram. Quando Deus entra na história, Ele muda. Deus muda o contexto. Deus muda o texto. Deus muda o coração. Deus muda a família. O medo dará lugar à alegria quando experimentarmos a luz da ressurreição. O Cristo vivo, que continua sendo o centro da igreja, o centro das nossas famílias. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Interessante. Jesus disse a paz, e agora ele retoma a paz, é porque agora é outra. Agora é a paz daqueles que são enviados. A primeira paz é a paz da compreensão. A segunda paz é a paz do envio. O Pai me enviou a vós e eu vos envio ao mundo, como cordeiros no meio de lobos. Orai e vigiai. Esse é o contexto dos textos passados. Depois que Jesus disse isso, Ele soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem não o perdoardes, lhes serão retidos. Está entendendo? Está entendendo? Olha o quadro da divina misericórdia. Contemple o sangue e a água. O grande presente de Jesus misericordioso é o dom do perdão. Jesus quer perdoar a humanidade através do sacramento da reconciliação. Então ele ordena ao seu colégio apostólico, aos seus apóstolos: perdoai. Sejam mensageiros da misericórdia. E hoje, este perdão continua vivo na igreja de Cristo, através do sacerdote, no sacramento da reconciliação. Não existe, meus irmãos, história alguma de um penitente arrependido, seja qual for o pecado, que tenha se ajoelhado com humildade aos pés de um sacerdote e que não tenha recebido o perdão. A igreja não recebeu de Jesus o poder de julgar as pessoas, mas sim o poder de perdoá-las. O Senhor mesmo concedeu este poder aos seus, e a igreja perpetua o que o Senhor assim determinou: o perdão dos pecados. Quando Jesus disse isso, Jesus desaparece. Faltava um, chamado Tomé. Tomé não estava lá. Gente, vamos salvar Tomé, né? Vamos salvar Tomé. Claro, Tomé não estava com os amigos dele. Mas por que Tomé não estava lá? Porque Tomé tinha coragem. Porque o versículo 19 vai dizer que eles estavam trancados com medo. Se Tomé não estava com eles, se estava lá fora, é porque Tomé não tinha medo. Mas ao mesmo tempo, o não temor de Tomé se mostrou numa falta de fé. E não sei se você sabe, Tomé
tinha um irmão gêmeo. Nasceram dois. Como o senhor sabe que Tomé tinha um irmão gêmeo? Porque a Bíblia vai dizer aqui, Tomé chamado Dídimo. Dídimo! O que significa a palavra dídimo? Vem de Didimos, que é gêmeo. Então, Tomé chamado gêmeo. Quer dizer, de vez em quando eles iam aí, né? Tomé! Não sou eu não! Tomé é o outro. Então ganharam o apelido de gêmeo. E agora eu pergunto, quem é o irmão gêmeo de Tomé? Quem é que gosta de ver para crer? Você que está comigo agora, se tem alguém participando desta Santa Missa ao seu lado, olhe para esta pessoa e fala com ela assim: tudo bem, Dídimo? Tudo bem, Dídimo? Você é Dídima, né? Tudo bem, Dídimo? Quem é o irmão gêmeo de Tomé? Cada um de nós. Nós, o ser humano, ele gosta de ver para crer. E Jesus vai mostrar isso através de Tomé. Porque quando Tomé chega, os discípulos vão dizer a ele: nós vimos o Senhor. Aí Tomé vai responder: bom para vocês, eu não vi. Vocês viram? Bom para vocês, eu não vi. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo aí, se eu não puser a minha mão do seu lado, eu não vou acreditar. Vamos pensar um pouquinho? Por que Jesus não apareceu para os 10? Quando eu falo 10, porque eles eram 12. Judas suicidou, 11. Tomé não estava, 10. Por que Jesus não apareceu para os 10? E depois ele vai até Tomé, aparecer para Tomé: Tomé, eu apareci para os discípulos, você não estava, eu vim aqui para te falar, a paz esteja contigo. Por que Jesus não aparece sozinho para Tomé? Porque a experiência do Cristo ressuscitado se dá em comunidade, se dá na igreja. É por isso que não basta rezar em casa. Eu não vou à igreja, mas eu rezo em casa. Jesus apareceu para a sua igreja reunida. Ele se colocou no meio da sua igreja e ele não apareceu para Tomé sozinho. A oração particular é essencial e fundante da espiritualidade cristã, mas ela não substitui a sua igreja reunida em torno do Cristo ressuscitado. A oração particular é importante, mas ela não substitui a oração maior da igreja, que é a Eucaristia. Então, cuidado para as pessoas que vivem dizendo: eu faço a experiência do Cristo sozinho. Eu conheço o Cristo lá em casa. Eu e Jesus nos entendemos. Eu e o meu Cristo. Eu não sei qual é o seu Cristo, meu filho. Mas o Cristo bíblico, o Cristo dos evangelhos, ele sempre está aonde a igreja se reúne. Tomé ficou uma semana sem ver o Cristo. O versículo 26 vai dizer assim: 8 dias depois... Se é o primeiro dia da semana, 8 dias depois, que dia que é? Domingo, primeiro dia da semana. Entendeu? Aí o texto vai colocar assim: 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos, e Tomé estava com eles. Ou seja, Tomé agora está com a comunidade, Tomé está agora com a eclesia, está com a igreja, está com os congregados. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. João diz isso no versículo 19, e ele repete isso no versículo 26, para nos mostrar que a presença de Cristo é diferente daquele Jesus que caminhou com os discípulos. Porque uma porta fechada,
como que alguém entra no lugar onde a porta está fechada? Então é um fantasma. Mas para que eles não pensassem que Jesus era um fantasma, é que nos outros milagres da aparição, Jesus vai falar: me dá um pedacinho de peixe. No evangelho de hoje, ele vai falar para Tomé: pode tocar em mim, eu não sou um fantasma. É uma presença diferente, corpos gloriosos, um corpo glorioso, atravessa a matéria, sem deixar de ser matéria. E Jesus, pondo-se no meio deles, a mesma expressão do versículo 19 se repete no 26, pondo-se no meio deles, Jesus diz: a paz esteja convosco. No evangelho de hoje, a terceira vez. Você entendeu agora a saudação da missa? Responda aí para mim. Responda aí para mim. Você responda a sua casa. E quem está sem microfone, responda também: o Senhor esteja convosco. Entendeu por que fala meio? Entendeu o meio? Por que Ele está no meio de nós? Porque a presença de Jesus ressuscitada é sempre no meio da sua igreja. Ele é sempre o centro da igreja. Então Ele está no meio de nós. E Jesus diz a terceira vez: a paz esteja convosco. Se a primeira paz é a paz do tudo bem, se a segunda paz é a paz do envio, a terceira é a paz da fé. É a paz da presença. E no meio de todos, ele olha só para Tomé. Tomé, vem cá. Jesus é gentil. Jesus é simpático. Ele vai até Tomé e diz: põe o teu dedo aqui. Olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca do meu lado. Tomé, não seja incrédulo, mas fiel. O que Jesus está falando para Tomé e para nós? Tenha fé. A incredulidade não agrada ao coração de Deus. A incredulidade rouba aquilo que é de Deus e aquilo que você poderia receber do Pai. Não seja incrédulo, mas seja um homem de fé. E Deus diz para mim: Padre Christian, seja um sacerdote de fé. Ele olha para você: seja uma mulher de fé, seja um homem de fé, seja um cristão de fé, seja um católico de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vai dizer São Pedro na sua carta. E foi bom Tomé ter duvidado. Foi bom. Porque ele fez uma profissão de fé maravilhosa e que a igreja usa até hoje na nossa missa. Quando Tomé olha para Jesus, ele vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Qual é a hora na missa que nós falamos isso em silêncio? Só no coração. Na hora da consagração. Quando neste altar o sacerdote ergue o pão e ergue o vinho, nós estamos naquela mesa. Aquela mesa perto do Círio Pascal é uma mesa, é chamada mesa da palavra. Esta outra mesa é chamada de altar. Então nós começamos na palavra, que é pão, e passamos para esta mesa, que também é pão, o pão eucarístico. E na hora da consagração, o sacerdote vai erguer a hóstia: tomai todos e comei. Ele vai erguer o cálice: tomai todos e bebei. Meu corpo, meu sangue, fazei em minha memória. Nesta hora, quando o padre ergue a hóstia e toca-se o sino, a campainha, ergue-se o cálice, toca-se o sininho, em silêncio, toda a assembleia diz: meu Senhor e meu Deus. É a profissão de fé de Tomé. É a profissão de fé de Tomé. E nós devemos sempre que erguer a hóstia consagrada, o cálice sagrado, meu Senhor e meu Deus. Toda missa, em silêncio,
meu Senhor e meu Deus. E eu rezo mais, eu rezo, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aí o padre ajoelha. Quando eu ajoelho, eu rezo mais. Jesus, eu creio, adoro e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não vos amam. Este momento de intimidade com Jesus ressuscitado na Eucaristia, o mesmo Jesus que apareceu para Tomé, ele está para nós a cada Eucaristia. Um dia uma senhora me disse: padre, eu queria tanto sentir o que Jesus passou para aqueles discípulos, eu queria sentir o que eles sentiram, ver o que eles viram. Padre, eu queria ver um milagre. Aí eu falei para ela: minha filha, mas você nunca foi à missa, não? Por quê, padre? A cada missa que eu celebro, eu vejo o milagre da Eucaristia. É por isso que depois que acontece a consagração do pão, a consagração do vinho, o padre olha para a assembleia e diz: eis o mistério da fé. Naquela missa em latim, Mysterium Fidei. Aí a assembleia ficava de pé. E hoje também, qual que é o mistério da fé? O mistério de continuar olhando para aquele que eu não reconheço, olhando apenas o pão e o cálice, mas que a fé vai me dizer: é o Senhor. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Aí Jesus vai elogiar, vai me elogiar, vai me elogiar. Aí Jesus vai elogiar você, vai elogiar a sua família, vai elogiar a igreja. Nós que estamos aqui hoje, um dia Jesus falou bem de nós, falou bem de mim. Tomé, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados, felizes os que crerão sem terem visto. Ele está falando de nós. Nós não estivemos no Santo Sepulcro, nós não vimos as aparições de Jesus ressuscitado, nem no cenáculo, nem no mar de Tiberíades, no lago de Genezaré. Nós não vimos, mas nós cremos. E por causa desta fé, o Senhor nos honra. Por causa desta fé, o Senhor nos abençoa. Por causa desta fé, Ele derrama sobre nós a sua misericórdia. E quero finalizar voltando à segunda leitura, a carta de São Pedro, que fala sobre fé. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação. Versículo 5 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve se manifestar nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós. Se tem alguém participando da missa perto de você, diz para a pessoa aí: isso é motivo de alegria para você. Nós aqui, isso é motivo de alegria para você. Motivo de alegria para você. Motivo de alegria para você. Meus irmãos, eu tenho certeza, eu fico muito pensando, sabe? Eu acho que eu devia pensar menos, acho que eu penso demais. Eu fico pensando, o que leva uma pessoa a preparar um altar e uma liturgia tão bonita? O que leva uma pessoa a chegar aqui antes da hora do almoço e ficar preparando cálice, âmbula, colocando vinho, limpando as coisas? Um domingo,
está cantando, estendendo fio, caixa, teclado. O pessoal chega aqui 9 horas da manhã, preparando câmera, testando o áudio, puxa cabo, estende cabo, e não almoça, e fica aqui. E pessoa, o que leva as pessoas a fazerem isso? Hoje eu estava pensando sobre isso. Se não for a fé, vocês me arrumem outra resposta. Eu mesmo, como padre, faço tantas coisas somente pela fé, porque eu acredito. E sempre que eu prego sobre fé, não sei se todos assistiram ou gostam, mas eu assisti toda a trilogia do Matrix, o Neo, né? Você pode fazer uma releitura daquela trilogia como se o Neo fosse o próprio Cristo, aquele que vai salvar, aquele que se entrega para a salvação. Tanto que a última cena, lá o Neo ele é retirado com os braços abertos, como se fosse o Cristo entregando na cruz. Não sou eu que digo isso, o escritor. Mas eu quero lembrar a última frase da trilogia do Matrix. Quando está o oráculo conversando com aquela criança, e passa aquele arquiteto, aquele homem de barba branca, de terno branco, ele simboliza o pai, e ele olha para o oráculo, ele vai dizer assim: você fez um jogo muito perigoso, você arriscou muito. Aí a lente fecha, e o arquiteto pergunta para ela assim: como que você sabia? Como que você sabia? Aí a última frase da trilogia Matrix, o oráculo olha para o arquiteto e diz assim: eu não sabia, mas eu acreditei. Eu acreditei. Aí aparece aquele sol mais bonito e finaliza a trilogia. Talvez nós não saibamos, mas nós acreditamos. Padre Cristian, como que é na outra vida? Como que é quando eu fechar os olhos? Como que é quando eu morrer? Como que é quando eu estiver com Cristo? Eu não sei como é, mas eu acredito que é. Jesus não mostrou como, mas Ele mostrou que existe, e porque existe, nós cremos. Meu Senhor e meu Deus. Deste modo, versículo 7, deste modo a vossa fé será provada como sendo verdadeira, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Uhul, eu quero isso. Se você não quer, filho, eu quero para mim. Queira para você. A minha fé alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo se manifestou vivo e ressuscitado aos 12, Ele haverá de se manifestar a nós que cremos, a você que crê, a sua família que crê, e a nossa fé será louvada, honrada e glorificada. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível, gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Nós veremos, meus irmãos, o valor da nossa fé não é só durante esta vida, não. Durante esta vida também. Mas nós veremos o valor da nossa fé quando estivermos perante Jesus vivo e ressuscitado. Quando esta fé nos alcançar a salvação. Quando esta fé nos introduzir na presença de Jesus Cristo, para com Ele vivermos eternamente com os nossos entes queridos. Quando a nossa fé for honrada, louvada e glorificada. Que Jesus, vivo e ressuscitado, continue derramando a sua misericórdia em nossos corações, para que através da fé nós continuemos a nossa caminhada de igreja,
a nossa caminhada de família, a nossa caminhada de filhos e filhas de Deus. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora do Triunfo, nossa mãe, mãe de toda a igreja, nos acompanhe nesta caminhada junto a Jesus, caminho, verdade e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido-os a um instante de silêncio orante, e de tudo isso que foi pregado e falado, o que caiu no seu coração? O que encontrou dentro de você uma terra boa? O que você vai levar para a sua vida de tudo isso que o padre pregou esta tarde?